Então, o primeiro trabalho seria Reivindicando Territórios na Cidade Contemporânea. Ação coletiva contra-hegemônica frente à mercantilização do urbano. A autora é Margo Melchior. Por favor, Lúcia. Boa tarde. Pode assumir. Deixa eu... Vocês estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Eu vou apresentar, então, um trabalho que foi parte da minha tese de doutorado, e o título tem uma pequena mudança, porque nessa apresentação eu estou focando na questão do planejamento insurgente e da ação coletiva frente à mercantilização do urbano, a partir, então, da experiência do movimento estelita em Recife. Deixa eu... Bom, esse trabalho, então, é uma reflexão sobre a importância de arenas participativas autônomas enquanto expressões de grupos e movimentos contra-hegemônicos que buscam influenciar o planejamento e a produção do território, fazendo uma discussão, então, entre a teoria do planejamento insurgente e a questão da ação coletiva a partir da experiência do movimento Ocupa Estelita. Esse termo contra-hegemônico, ele é entendido dentro similarmente ao que o Boaventura Souza Santos vai colocar, como uma diversidade de ações de resistência contra injustiças sociais nas suas múltiplas dimensões. E a questão do planejamento insurgente, ela é trabalhada também por outros autores com nomes similares, como planejamento radical, planejamento subversivo, planejamento conflitual ou transgressivo, né? E ela vem se referir a práticas que buscam transformações do status quo, que buscam transformações das relações de poder. E vem de uma necessidade que já discutida bastante na literatura, de ressituar o planejamento urbano na realidade contemporânea, a partir da incapacidade desse planejamento de muitas vezes responder a demandas sociais a partir de processos verticalizados. Ao mesmo tempo, se busca ampliar o olhar do planejamento, então, para práticas progressivas, dadas a partir de iniciativas emergentes, usadas de forma coletiva pela população para promover transformações do status quo, modificar relações de poder vigentes na produção do espaço urbano, né? E reivindicar direitos, responder a injustiças, a agravamentos de problemas urbanos, e, ao mesmo tempo, tentar modificar o ambiente em que vivem segmentos não hegemônicos da população. O termo insurgente, ele não é entendido como uma posição anti-Estado, mas como voltada a contrapor planejamento e políticas que vão conduzir à produção de uma cidade mercantilizada, né, que mais agrava dificuldades e responde a interesses hegemônicos do que realmente aos interesses da população, né? Ao mesmo tempo, revela fragilidades que muitas vezes os sistemas institucionais têm de planejamento, né? No sentido de atender demandas sociais, e vem valorizar, então, práticas coletivas que se dão tanto em espaços convidados, né, espaços nos quais a ação é sancionada pelos grupos dominantes, quanto em espaços inventados, espaços que são forjados de forma criativa. Então, olhando um pouquinho para o movimento Ocupa Estelita em Recife, ele é um movimento aberto, né, um movimento heterogêneo que engloba uma diversidade muito grande de agentes, que surgiu como uma reação coletiva em defesa do cais Estelita, que é uma área portuária central do Recife, né, uma área com alto valor histórico, simbólico, uma área que tem uma paisagem cultural extremamente importante para a cidade, que
está junto do centro antigo, que abriga o maior conjunto de edifícios históricos da cidade do século XVIII, e ao mesmo tempo uma área que abriga um antigo patrimônio ferroviário, com a segunda linha ferroviária mais antiga do país, né? E o movimento, então, surge em oposição à implantação do projeto Novo Recife, que é um empreendimento imobiliário que tem um significativo impacto para o local e que a gente pode pensar como uma expressão emblemática de um modelo de planejamento segregacionista, né, que vai produzir muito mais um interesse de especulação imobiliária do solo e produzir barreiras urbanas à ocupação do espaço público, produzir a privatização desse espaço e respeitando também o contexto no qual ele se insere. Então, se a gente olha a paisagem, né, histórica do Estelita e a proposta de implantação do projeto Novo Recife, a gente vê claramente esse impacto muito forte na paisagem, né? A partir, então, da implantação de 13 torres residenciais comerciais com uma altura muito mais alta do que o existente e propondo, então, a implantação de um condomínio fechado, né? Sem entrar em muitos detalhes no processo, né, um processo de oposição que se inicia em 2012 e é um processo que é marcado por uma série de irregularidades, uma série de denúncias em relação à aprovação do projeto Novo Recife, cujas principais críticas, né, trazidas pelo movimento Estelita, se referem à privatização do espaço público, ao descumprimento da legislação a partir, então, da alteração da altura prevista para os edifícios, né, de irregularidades na aprovação do projeto e de ausência de discussão desse projeto com a população, que vai, então, originar o apoio de uma série de instituições, incluindo instituições, né, universidades, institutos de arquitetos, e ao mesmo tempo vai expor essa natureza conflitual da produção da cidade, né? Então, o trabalho foca um pouco na questão de quais são, né, as táticas e práticas coletivas usadas de forma criativa, então, para criar esse processo de resistência, né, e de oposição à transformação, então, dessa área, né? E a gente pode englobar isso, né, em uma série de táticas diversificadas e imaginativas, né, que vão tanto ocupar, então, espaços tradicionais de ação, espaços em que essa ação ela é sancionada, como audiências, né, como processos judiciais, mas que tem um potencial de inovação muito maior dado exatamente pelo uso dos espaços que são inventados, que são forjados, e que ajudam, então, essa multiplicidade de táticas de ação, ajuda, então, a questionar a proposta de implantação desse projeto como a única solução a ser tomada, né, para a transformação da área, ajudam a trazer à tona os conflitos urbanos, que fazem parte da natureza da cidade, e ajudam também a ampliar essa discussão a partir de outras alternativas, né, outras formas de se pensar como essa área poderia ser usada, né. Então, uma ênfase em táticas com temporalidades bastante distintas, né, tanto táticas voltadas a resistências e insurgências que permitem suportar pressões do dia a dia e responder a desafios pontuais e imediatos, quanto ações voltadas ao longo prazo. E, obviamente, quando a gente fala em questão de planejamento, né, a gente está, em alguns momentos, tendo que lidar com essa relação com o Estado, né, um Estado muitas vezes omisso, e cujas ações, então, do movimento estelita se destinam basicamente a pressionar instâncias administrativas para tentar influenciar, então, o planejamento desse espaço. Então, uma ênfase muito grande em táticas voltadas a dar visibilidade ao conflito, né, que tem primordialmente um papel pedagógico, educativo, no sentido de informar parcelas mais amplas da população questões que estão articuladas, né, a implantação desse projeto e impulsionar também discussões de alternativas frente ao projeto, e também servem para
divulgar um outro lado da história, né? Que muitas vezes a grande mídia acaba não divulgando, né? E é uma apropriação muito forte, então, de espaços digitais, uma produção intensa de audiovisuais, de iconografias e de material, então, independente e de contestação, né? Que ajuda a documentar, a contar memórias, a contar experiências vividas nesse processo. E surge, então, por um lado, de uma necessidade, frente à ausência de espaços na mídia tradicional, mas que se torna uma oportunidade de reforçar contradiscursos, né, articulando arte, cinema e política, né. Então, aqui a gente tem alguns exemplos disso, né, uma ênfase muito forte em campanhas criativas para a proteção da área, campanhas contra a demolição dos armazéns históricos da área, uma produção muito forte de documentários políticos pedagógicos, uma série de eventos e aulas, né, e espaços de debate realizados em espaços públicos, né? E uma ênfase muito forte na ocupação física do espaço, né? Ao longo dos anos foram desenvolvidos uma série de eventos ocupando a área do site, né? A área do Estelita, sobre o tema da cidade é nossa, ocupe, né? Essas ocupações foram momentos de debate, foram momentos de criação de eventos e de uma série de atividades lúdicas também, que ajudam, né, a sensibilizar os novos agentes, ajudam a impulsionar também a criação de novas memórias, de novos vínculos com aquele lugar a partir da utilização dessa área, né? E também essa discussão muito forte no sentido de um papel de informar a população sobre o projeto. Então, a gente pode pensar, né, a partir dessa ocupação, dessa ênfase, então, de reapropriação e de ressignificação do espaço, né, em que as ocupações físicas da área, então, surgem frente ao impasse da invisibilidade, né, da falta de espaços para opinar em relação ao projeto, surgem como formas de protesto e de manifestação política e também de reivindicar o acesso a esse espaço público, né? O acesso não só o direito, não só a de acessar esse espaço, né? Mas o direito também de decidir sobre o futuro desse espaço, decidir sobre de que forma esse espaço deveria ser transformado. Então, uma ênfase muito grande no uso da arte, né? De performances, né? E praticadas no espaço, né? Que assume, então, essa dimensão coletiva, né? E que ajuda também a reforçar afetividades, né? Tanto afetividades no sentido das pessoas que se envolvem no processo, quanto afetividades no sentido da relação com o território, né? Da relação com o espaço público, né? A partir do encontro, a partir da socialização, a partir das relações entre as pessoas que se estabelecem na área, né? Então, aqui a gente vê, né, outros exemplos com essa ênfase muito forte do lúdico, né? E também muito voltada, né, a resgatar a memória desse local, que é também parte da memória da própria cidade, né? 5 minutos. Então, bom, o que fica desse processo, né? Embora o movimento Estelita não tenha sido suficiente para impedir a implantação do projeto no Recife, né? Ele deixa um legado de resistência e de crítica muito forte à mercantilização do urbano, né? A partir, então, da tentativa de defesa desse lugar histórico. Ele serviu para retardar a implantação do projeto durante muito tempo, o que tem, por si só,
uma força grande, considerando uma série de interesses econômicos implicados na implantação do projeto, né? Ele serviu para ampliar canais de negociação, né, e de uma forma tentar influenciar a política pública. Ele gera uma série de trocas, né, e de aprendizado, que é tanto individual quanto coletivo para os agentes que se envolveram. E ele traz a discussão para essa perspectiva de reivindicar direitos, né, porque em um momento a discussão ultrapassa a área do cais, né, extrapola a área do cais e passa a envolver passa a envolver a discussão sobre a própria cidade em si, né, e traz também uma série de formas de resistências criativas, né, que tem papel também de influenciar novas realidades, né. Então, para quem quiser um pouquinho mais, né, de informações sobre o trabalho, ele faz essa discussão entre planejamento insurgente e ação coletiva, né, para repensar o planejamento a partir, então, de uma perspectiva coletiva não hegemônica, e traz, então, a discussão sobre a importância de olhar para essas práticas coletivas emergentes, que são formas de resistir, né, à ordem liberal que se impõe no contexto atual, e que também de reivindicar acessos a direitos urbanos, né? Era isso que eu tinha para... Ops, acho que... Muito obrigada. Eu só agora me perdi como é que eu paro de compartilhar aqui. Tem um localzinho onde você compartilhou, você vai retornar próximo desse local. Queria agradecer a Lúcia. Só um minutinho aqui, porque... Acho que deu. Pronto, ok. Ok, Lúcia, muito obrigado. Ótimo seu trabalho, ótima sua apresentação. E foram 15 minutos. Você foi extremamente fiel ao seu tempo. Isso demonstra uma organização interessante. Você controla seu tempo. Legal. O segundo trabalho é a impotência municipal para legitimar processos urbanos irregulares, informais, gestionados por organizações sociais. Tem como autores Pedro Leobardo, Jiménez Sánchez, Héctor Campos Alanis e Francisco Javier Rosas Ferruca. Desculpe se eu estou lendo o nome de vocês aí errado, corrijam, por favor. Quem faria a apresentação? Sí, de hecho ya estoy cargándola. Sí. Ok. Tú puedes empezar, ok? A ver, espero que ya está. Esperen, estoy cargándolo, perdón. Francisco, ¿você está tendo algum problema? Sí, a ver, permíteme, estoy subiendo. Perdón, estoy subiendo. ¿Sí me escuchan, perdón? ¿Sí me escuchan? Estamos escuchando, sí. A ver, subí ya la presentación, no sé si esté viendo. No sé si ve la presentación. Pode subir, sí. A ver, permítame.
sigo con problemas, permítame. Sigo con problemas. Luciana, você pode ajudar a Francisca? Permítame, estoy intentando. Eu tenho, aqui na minha tela aparece ligado o microfone do Pedro. Sí, es mío. Uhum. Mas está tocando uma música, Pedro, bem alta. Uy, permítame. Sí, permítame, déjeme ver. Perdón, es que tengo problemas de audio. Perdón. Eu não sei se resolveria. A ver, ya estoy otra vez, nuevamente, estoy aquí. Si es que no puedo compartir la pantalla, este dispositivo. Pedro, eu não sei, mas a gente escuta a tua voz junto com outros sons. A ver si, permítame. Perdón. Me parece que tem outras pessoas conversando. Perdón, es cuestión de la, aquí, del sonido, que tengo interferencia. Estoy ahorita ya a ver, el problema es que no puedo, a ver, a ver, voy a cargar la presentación desde el archivo original. La ceremonia horaria del examen de Vega, el problema es que podríamos desconectar. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luciana. Perdón, ya está cargando. Ya se está cargando, perdón. Ya. Ok. Pedro Sánchez, no sé. Tú sabes que está... Ya se está cargando desde el archivo. A ver, creo que ya. Si es que no puede compartir. Ok, ahora sí. Ya la tengo, ahora sí ya. Parece que ya, ¿verdad? Ok, perdón. Bien, ya es que seguramente me escuchan. Sí. Sí. Bien, gracias. Bueno, en lo personal, perdón, una disculpa por estos errores. Bueno, tenemos aquí el trabajo que el día de hoy se presenta por parte de este equipo de investigadores. Quiero señalar que esto es resultado de una investigación ya terminada, y a la cual propiamente son resultados parciales. El objetivo de este trabajo es investigar cómo las autoridades locales, que en este caso, en el caso mexicano, son municipios. De acuerdo al artículo 100 constitucional o el 115 de nuestra Constitución Política, establece la autonomía de estos municipios para regular sus propios ordenamiento territorial en su municipio. Y en tal sentido, la idea es que veamos esas incapacidades, ¿no? El principal planteamiento es que a pesar de que existen alguna serie de gestiones dentro de lo que es estas autoridades locales para la regularización de asentamientos humanos irregulares, desafortunadamente estas no tienen esa capacidad para hacerlo. En virtud de ello existe un crecimiento de la mancha urbana, y este crecimiento se da sobre áreas periféricas, se da sobre áreas periurbanas, y estas a su vez no consideran zonas que son debidamente planeadas. Por lo tanto, la sociedad tiene que ocupar, invadir predios fuera de lo que es la autorización de las autoridades, y obviamente el motivo es que una vez que se desarrollan estos asentamientos,
los municipios no tienen esa capacidad para atender todos estos requerimientos de servicios de agua potable, drenaje, equipamiento, educación y todos estos factores de bienestar social de la población. Para tal efecto, entonces, bueno, pues aquí la metodología, tenemos un método mixto de investigación donde generamos métodos cuantitativos y técnicas cualitativas, no solamente derivado de documentos, estadísticas, fuentes de información, sino también desarrollado en prácticas que se desarrollaron al caso de estudio. También, asimismo, se hizo una entrevista estructurada a lo que es algunos pobladores, pero particularmente nuestro primer informante o informante principal fue el líder de la agrupación social que efectivamente se desarrolló para llevar a cabo la ocupación de este predio. Y también hicimos la observación participante en una serie de visitas itinerantes al caso de estudio para hacer todas estas investigaciones. Aquí el bordo de las canastas, o el bordo de las canastas es de hecho un terreno, era un predio. Originalmente esto pertenece al núcleo ejidal de lo que es, la localidad de San Pedro Totoltepec, en el municipio de Toluca, capital del Estado de México, obviamente aquí en México. Y este predio es un predio que hicimos previamente un estudio en el cual es el único terreno o asentamiento humano que se desarrolló a través de lo que es una invasión violenta. Aquí en México tenemos al menos 13 aspectos principales de ocupación de la tierra: a través de la venta ilegal, a través de la ocupación progresiva, pero un tercer elemento, un tercer mecanismo es la ocupación o la invasión de terrenos, ya sea por la invasión, por así decirlo, pasiva, por el día pasiva, o en su caso la invasión violenta. En el caso particular, este terreno fue ocupado a través de la invasión violenta. Si nosotros podemos ver esto, podemos ver que se llama bordo de las canastas, porque aquí en México lo que hacemos, tenemos un ámbito natural o un elemento natural que se llaman bordos, y que tiene como finalidad acumular aguas derivadas de la lluvia o aguas residuales o cierto tipo de aguas que en un momento dado se ocupan para irrigar las tierras en época cuando no llueve. Por lo tanto, como podemos ver, este bordo pues tiene una característica que de forma natural, cuando llueve o las corrientes de ciertos cuerpos de agua, ya sea subterráneos o superficiales, pues se llena automáticamente. Y en este caso vemos en la fotografía abajo que es como eran las condiciones naturales de este bordo inicialmente. De hecho, la persona que vemos ahí es el líder de la organización social que se desarrolló para la ocupación de este terreno. El punto aquí es que en los años 50 este bordo, como pueden ver por las características que tiene, pues pertenece la administración a lo que es el gobierno federal, ¿sí? Es decir, son tierras federales. Aquí nuestra Constitución establece, el artículo 27 establece que las tierras y a tierras de origen social y aguas nacionales o aguas pertenecen a la nación, es decir, para todos. Y en este caso, pues, insisto, es de la administración federal. En la década de los 50, precisamente, lo que es la Comisión Nacional del Agua llevó a cabo la tramitación para que este bien pasara a la administración de lo que es la Comisión Nacional, pero también se expropiara a favor del gobierno federal para hacer ciertas obras. Y en este caso, la resolución de 1950 obviamente dice que las obras hidráulicas que se afectan pasan a ser propiedad de la nación. Sin embargo, debido a que este procedimiento de expropiación no se culminó, no se concluyó, pues en este caso, este bien que estaba sujeto a una expropiación prácticamente se devolvió a lo que es el núcleo ejidal. Es decir, se hizo una reversión total del decreto de expropiación. Por lo tanto, este bien regresó a las manos de lo que es el núcleo ejidal. Y por lo tanto, regresando a las manos del núcleo ejidal, pues automáticamente esto ya se puso a disposición de lo que es el comisario ejidal local.
En ese sentido, entonces, viendo este terreno que había sido regresado a lo que es las manos del comercio ejidal, bueno, se conformó una agrupación social denominado Emiliano Zapata, que se integró precisamente por ejidatarios, hijos de ejidatarios, familiares y avecindados, cuyo propósito fundamental fue demandar ese terreno a favor de ellos. Es decir, ellos justificaron que tenían derecho a tener ese terreno para ellos, obviamente ya no para un uso agrícola, sino más bien pensando que se pudiese desarrollar con fines urbanos. Así pues, en este caso, el día 28 de diciembre de 1990, se culminó y se concretó este movimiento de invasión, y prácticamente en la hora cero, pues, entre antorchas, carretillas, lámparas y demás, pues todo este grupo de población fue, y obviamente esto fue por la noche, haciendo una gran algarabía, y mucho relajo y mucho escándalo, pues obviamente se fue y se apropió del terreno. En este caso, entonces, la primera acción fue una apropiación más que invasión, ¿no? Es decir, se generó como una invasión violenta porque pues acudieron bomberos, la policía, autoridades estatales, federales para evitar esta apropiación. Sin embargo, obviamente no se pudo hacer, ¿no? Así pues que en el año de esta invasión pues se desarrolló durante 2 años. Es decir, la gente, en vez de ocupar el terreno al interior, pues prácticamente lo que hizo fue incorporarse alrededor de lo que es el bordo como un sentido de apropiación. Durante estos 2 años, sin embargo, la población, lejos de tener una situación, comenzó a desarrollar un proyecto de aprovechamiento. Es decir, una vez antes de que se ocupara el terreno, la población hizo un proceso de planeación estableciendo un proyecto de aprovechamiento de cómo se iba a desarrollar el terreno, cómo se iba a aprovechar, Entonces, en este caso, lo que hizo fue un plano de lotificación donde se asignaron no solamente usos habitacionales, sino también equipamiento, ¿no? Equipamientos educativos, equipamiento religioso y demás. De acuerdo a la superficie, de acuerdo al proyecto, estas son las superficies donde tenemos habitacional, equipamiento. Tenemos 2 escuelas, una primaria y un jardín de niños, tenemos 2 canchas de fútbol, tenemos 2 canchas de básquetbol, tenemos un equipamiento religioso, tenemos incluso un área donde el gobierno, por ejemplo, pone algunas oficinas gubernamentales para dar acceso a la población a programas oficiales del gobierno. Cuenta, aunque en este sentido también se tiene un área verde, que involucra también área de esparcimiento. Hay algunos baldíos que todavía no se tenía delimitado su uso. Obviamente el bordo no se desintegró totalmente, existen todavía las características de este bordo, y obviamente la vialidad, que en este caso pues corresponde a vialidades que de acuerdo a nuestra ley pues está en una sección de 12 metros como vías locales, es decir, cumplen con esta normatividad. Al final de cuentas podemos ver un proyecto, con todo respeto que lo diga, un proyecto debidamente planeado, debidamente desarrollado. Bien, en ese sentido entonces, una vez que ya en 1992 obviamente se llevaron a cabo este proyecto, pues se comenzaron las gestiones para obtener todos aquellos servicios y demás. Así pues, una de las principales acciones colectivas que se hizo fue la gestión ante autoridades estatales y municipales, y bueno, se desarrollaron algunas manifestaciones, marchas, mítines, pláticas, y en este caso algunas negociaciones se les otorgó a la población materiales de construcción, y particularmente pues fue a través del apoyo no solamente de autoridades locales, sino también incluso de apoyo a los candidatos a la presidencia municipal. Obviamente, una vez que ganara el candidato, pues se le iba a apoyar. Desafortunadamente en este caso no procedieron estas campañas y perdieron, ¿no? Por lo tanto, lo que les prometieron nunca llegó. Las acciones colectivas fue un aspecto fundamental para desarrollar este asentamiento humano o las obras relacionadas. Y estos trabajos colectivos se desarrollan sobre todo que son acciones sobre la base, obviamente, de una participación social, donde toda la gente que estaba ahí participó, ¿no? Y en este caso, la faena es todavía una práctica social que se sigue desarrollando y que prácticamente involucra el esfuerzo y trabajo físico de las personas para desarrollar por ellos mismos automáticamente las obras de beneficio, ¿no? Y bueno, también apoyaron con recursos económicos, alimentos y bebidas.
Claro, gracias. En ese caso vemos aquí la faena, vemos toda cómo la población, hombres, mujeres y niños, participan dentro de estas acciones. En este caso, pues se está desarrollando estas precisamente las canchas de fútbol, las canchas de básquetbol, están haciendo algunas obras. En el caso de servicios de agua potable, pues obviamente este asentamiento humano irregular desafortunadamente sigue contando con pozos artesanales, en el cual desafortunadamente pues no tienen mucha capacidad, y bueno, la práctica de acumular agua en tambos y recipientes para el uso doméstico. Servicio de drenaje, desafortunadamente, pues aún consiste solamente en letrinas, o en su caso se utilizan algunos elementos del bordo físicos para desahogar este drenaje, ¿no? En términos de energía eléctrica, podemos ver que pues, esta famosa maraña urbana o maraña urbana de lo que es el servicio eléctrico, como podemos ver, arriba las dos primeras fotografías vemos algunos postes provisionales y vean cómo se concentran estos, y estos cables pues obviamente son de desperdicio. Abajo ya vemos ya la incorporación de la infraestructura de lo que es la energía eléctrica, ¿no? Y se va en un momento dado, se van combinando ya. Servicio municipal de basura, pues es un problema que no han podido resolver, dado que el ayuntamiento no les ha dado esa oportunidad de ese servicio. Y bueno, obviamente, en cuestiones de tenencia de la tierra, en el año 2004 se falló a favor por parte del comisario ejidal, en el cual se comienzan los procesos de regulación de la tenencia de la tierra y se inicia con lo que es una constancia de posesión a todos los habitantes. Sin embargo, solamente el 70% de esta población cuenta con ello. En términos de planeación, aquí vemos los 4 diferentes planes municipales de desarrollo urbano de 1986, 1996, 2003, 2019, en la cual en los 2 primeros pues eran área no urbanizable, y desafortunadamente los 2 últimos, 2003 y 2019, el año pasado, pues este asentamiento por sus características naturales está considerado como una zona inundable, situación que obviamente el municipio no ha podido legitimar. Conclusiones, obviamente el predio Bordo de las Canastas, y hoy es lo que se llama hoy barrio Bordo de las Canastas, se ha dado sobre la base de relaciones sociales. La población manifiesta que la agrupación social fue la única forma de poder llevar a cabo precisamente estas acciones. Estas acciones, áreas ocupadas de asentamientos humanos, todavía no se involucran en el desarrollo urbano. Sigue persistiendo este proceso de ocupación-regulación, es decir, primero ocupo y después me encargo de regularizar, ¿no? No hay una planeación al respecto. La faena sigue siendo una práctica social para el desarrollo de acciones con los propios recursos de la población, y bueno, estas demandas de infraestructura y servicios obviamente rebasan esa capacidad del municipio, y al final de cuentas, pues este plan o este asentamiento humano, como podemos ver, no se ha legitimado como un área que, a pesar de que tiene ya 30 años de su formación, del ayuntamiento no lo ha legitimado dentro del plan como un área urbanizable, lo que lo exhorta para ser beneficiado con todas estas obras, servicios e infraestructura respectiva. Sería todo por mi parte. Gracias. Muito bem, Pedro. Muito boa a apresentação. Apesar das dificuldades que nós tivemos no início, foi tudo dentro do prazo previsto. Ok? Vamos seguindo com o próximo trabalho, o direito ao território e a soberania alimentar em Estado pluricultural mexicano. Os autores Maria del Rosário, Guerra González e Hilda Vargas Cassino. Por favor. Quem vai fazer a apresentação? Sí, ya está colocada. ¿Ustedes la ven? Sí, claro. Bueno. Entonces comienzo. El derecho al territorio y a la soberanía alimentaria en el Estado pluricultural mexicano. Está referido al artículo 2 constitucional y está ahí ubicada la situación cultural mexicana como pluricultural. Existen muchas palabras que asocian culturas. En este caso, la Constitución establece que es pluricultural. Si ven, está escrito por 2 personas, y ambas del área de humanidades.
por lo que se trata de un trabajo documental. El área mía usual es derechos humanos, entonces en este caso me restrinjo a derecho al territorio y a soberanía alimentaria. He participado y tenido el gusto de estar con la gente de la RI por numerosos años y he trabajado en las últimas décadas sobre derechos humanos en diferentes temas. En este caso me estoy refiriendo a derecho al territorio y soberanía alimentaria. Como ahí presento la estructura de la ponencia y en la primera parte se justifica la existencia de derechos particulares que protejan a los pueblos originarios. Esto merece hacerse porque queda mucha la idea de universalidad de los derechos y por experiencia propia trabajo en distintas áreas en donde se habla de derechos humanos, ya sea en la Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho, en Humanidades, con grupos de ONG, trabaja la compañera que presenta la ponencia, y se tiende a decir que los derechos son universales y que por lo tanto, ¿por qué estar hablando de derechos que solo corresponden a un sector de la población? Entonces, en la primera parte a la que me voy a referir brevemente, se habla de esto y se justifica la existencia de derechos particulares que protejan a los pueblos originarios. Ahí se presentan tres posturas filosóficas de las que voy a hablar después. El segundo apartado va a analizar el derecho al territorio, habiendo ya aceptado de que hay derechos especiales particulares. Se ubica al territorio como uno de los elementos esenciales del Estado, luego también la idea de naciones, no solo de Estado-nación, sino de naciones con diferencia de tener un territorio. Se hablan de distintos significados que tiene el término y se opta por una acepción en donde entra territorio material y territorio inmaterial. Y yo lo que estoy haciendo ahora y lo que haré en el tiempo que pueda usarlo es dar una idea general de todo, porque el texto se entregó, y entonces todos lo podemos leer como el texto de los compañeros. Solamente es darle una idea para quien le interese el tema, recurra al texto y a la ponencia completa. Dentro del derecho al territorio se va a hablar especialmente del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo. Este documento es el que usualmente se esgrime para defender derechos al territorio, y a su vez la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La declaración, como la palabra lo indica, es un conjunto de principios programáticos. No tiene poder vinculante, como puede ser el convenio, pero sí muestra el espíritu de los pueblos para defender un texto, una idea, un principio. Después de hablar de derecho al territorio, hay una tercera parte del texto de la ponencia que se refiere a los conceptos de soberanía alimentaria, que están asociados con derecho al territorio, porque dentro del territorio inmaterial no solo es el espacio físico del suelo, sino una forma de vida. Y dentro de esa forma de vida está la soberanía alimentaria. Y ahí en la ponencia se presentan los pilares de la soberanía alimentaria y se la relaciona con la idea de summa causae, mostrando en todo momento el carácter sistémico de todo esto, porque no se trata solamente de tomar en cuenta un pilar o un elemento, sino que cada uno de esos elementos queda modificado por la presencia o la ausencia de los otros elementos. Y después al final aparece en la ponencia reflexiones finales, invitando a que se sigan con investigaciones futuras que continúen lo que aquí se dice. Entonces, antes de hablar de derecho al territorio, que es lo que tenemos en la lámina, quiero brevemente ubicar por qué se justifica y es justificable el que existan derechos particulares de los pueblos originarios. Frente a esto, en el texto aparecen tres posturas extremas. Por un lado, una postura de un liberalismo extremo, de un liberalismo
completo, extremo o de alguna manera limítrofe con la ya intolerancia, diría, en donde solo se admiten derechos universales y se exige que los pueblos originarios tengan un estilo de vida en donde haya puntos en los que tienen obligatoriamente que ceder. El tema en esto está alrededor de determinadas prácticas que se consideran que son, comillas, primitivas o no que tienen que superar. Entonces, hay una postura filosófica, teórica, intolerante, calificaría yo, en donde hay un estilo de vida, por ejemplo, en temas de salud, consideran que las vacunas tienen como sea que ser obligatoriamente administradas por el peligro que significa para los demás, quiera el pueblo o no lo quiera, y las medicinas alternativas, las medicinas ancestrales, les dan un valor casi nulo. Esa es una postura. Otra postura, y aquí los derechos de los pueblos originarios quedan mínimos. Una segunda postura considera que no, que es posible y que es una forma de tolerancia el que existan distintas naciones y culturas dentro de un Estado, siempre que cumplan determinadas condiciones, no cualesquiera. Todo esto está en la idea tradicional, que viene históricamente por siglos, de lo que se llama derecho de gentes. Pero no cualquier pueblo pertenece al derecho de gentes legítimo y es aceptado, sino que hay pueblos que por sus prácticas son proscriptos. Para que no lo sean, tiene que tener una serie de características. Puede ser jerárquico, no ser democrático, pero tiene que ser pacífico y obtener sus propósitos, fines, a través de relaciones diplomáticas o del comercio, no de una manera violenta. Debe de excluirse la violencia física. A su vez, debe imponer derechos y deberes a los miembros del grupo y debe respetar los derechos humanos fundamentales. Entonces, en esta segunda postura, sí se acepta el que haya estilos de vida diferentes y se garanticen esos derechos, pero como algo simplemente que es tolerable, es así, es aceptar la realidad y exigiendo que se cumplan con esta serie de condiciones que yo ya dije. Y existe una tercera postura con respecto a la existencia de derechos particulares de los pueblos originarios, que dice que la riqueza de las naciones es dada en gran parte por la diversidad cultural. Por lo tanto, no solo es cuestión de tolerar, sino es cuestión de fomentar la diversidad de culturas. Esta tercera postura considera que es una obligación del Estado el hacer que se mantengan las diferencias culturales dentro del Estado-nación. Bueno, entonces, en la ponencia se tiende hasta esta última postura, que es liberal moderada, y permite desarrollar culturas diferentes dentro de un mismo Estado-nación, pero dentro de una postura liberal, en la que los derechos de cada persona en particular son lo importante. No es una postura comunitarista, porque las comunitaristas lo que importa son los derechos del grupo, no de cada una de las personas. Esta tercera postura es analizada en el texto y desde aquí hacia adelante se presenta el derecho al territorio y el derecho a la soberanía alimentaria. Entonces, vamos a pasar a ubicar al derecho al territorio, en el que aquí yo ya lo he dicho, pero es necesario ubicar los términos nación y Estado. Los he estado usando, pero acá es necesario puntualizar, porque el territorio va a estar en relación con las naciones, como dice el título, y en relación con el Estado-nación. El concepto de nación tiene dos acepciones diferentes. En una está asociado con la unión política presente en un Estado, y en otro significado es la asociación cultural y o étnica. Esto no implica que puede ser total o parcial distintas o compatibles.
La idea de nación política coincide con el concepto de Estado, propio de las estructuras creadas desde la Revolución Francesa en adelante. En este marco conceptual, el Estado tiene los tres elementos que siempre se han estudiado: territorio, población y gobierno. Y el gobierno es ejercido como un conjunto de normas jurídicas abstractas y obligatorias, pero que están aplicables dentro de un territorio. Por eso el concepto de Estado-Nación tiene a su lado el concepto de territorio. A ver, por favor, la hora, pero con la hora que está, porque no quiero usar el tiempo que no me corresponda. Entonces, la noción de nación tiene un énfasis cultural y se fundamenta en un pasado común, en relatos míticos, en cuentos, en leyendas, también en similitud de costumbres, en una tradición histórica, junto con una lengua que aglutina usos y costumbres. 5 minutos más, María. 5. Faltan 5 minutos. Bueno, entonces en este texto lo que se va a hablar es el derecho a territorio desde el doble punto de vista. Desde el punto de vista de la cultura que está propia de una nación, pero también que esa cultura necesita un territorio sobre el que se desarrolle y sobre el que se afinque. Entonces, la defensa de esto está dada básicamente, como lo decía, por dos documentos. En las luchas indígenas en México por defender territorios, es muy común que se recurra al 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde exigen el consentimiento para que se pueda ocupar una zona por el Estado-Nación, tiene que tener el consentimiento con una serie de características de los pueblos originarios. Dentro de este tema, por noción de tiempo, dejo de hablar de derecho al territorio y paso a hablar de la soberanía alimentaria. Entonces, dentro de lo que es la soberanía alimentaria, interesa la Ley Macro de Derecho a Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria, aprobada por la 18ª Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, y exactamente dice: la soberanía alimentaria se entiende como el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de sistemas de comercialización y gestión de espacios rurales. Por razón de tiempo, en la ponencia se analiza a continuación cada una de las características de esto. Ahora solamente me referiré muy por encima a esto. La idea es que cada país y cada grupo va a definir sus propias políticas. Y entonces aquí no solo entra la producción, sino la distribución y el consumo de los alimentos, con el objetivo de que exista una alimentación sana y nutritiva para toda la población, pero no con que se haga como se quiera o se establezca que la investigación ABCD dijo que lo más nutritivo es DFG, sino respetando las propias culturas y la diversidad del todo, desde sistemas, comercialización y espacios rurales. Por razón de tiempo voy ya al final, a las reflexiones finales. Entonces, el territorio ha sido pensado como suelo, lugar, delimitación espacial y también como área inmaterial donde se desarrolla una cultura. El texto analiza ambos conceptos y acepta la necesidad de ambos, los cuales no tienen obligatoriamente que coincidir. Una futura investigación estaría centrada en los movimientos migratorios, porque esto es lo que sigue a futuro, cómo la población se está moviendo dentro de los territorios, con el arribo a territorios culturales diferentes al propio, porque el migrante se lleva consigo una cultura, que es el territorio inmaterial, pero que ahora va a estar en un territorio material diferente. Esta situación se ve agravada porque ni siquiera el paisaje es similar. Diversos autores han aceptado o rechazado la integración o el derecho a mantener estilos de vida dentro del suelo al que se llegue, lo que implica continuar con cosmovisiones propias del sitio desde donde se viene, de donde se ha nacido. Bueno, y aquí viene la bibliografía que se puede mantener y se puede trabajar y se puede aumentar,
y viene la oposición entre el derecho a migrar de cada persona y los derechos a mantener el estilo cultural del lugar a donde se llega. Entonces, en este momento esto está acrecentado, que se piense en los movimientos migratorios del Mediterráneo, por ejemplo, se pasan por México a Estados Unidos, que son territorios inmateriales en movimiento, que son estilos de vida que están avanzando. Entonces, cada análisis debe hacerse desde un punto de vista individual, respetando los derechos de cada persona, pero también acá entra el problema de los pueblos. Entonces, dentro de estos derechos de los pueblos está la soberanía alimentaria para producir, para comercializar, para mover el alimento, pero esto está dentro de los conocimientos que tenga el pueblo y que tenga la nación. Entonces, la distribución tiene que ser, acá se propone, desde la solidaridad y la equidad, porque es difícil aceptar una distribución y redistribución que sea equitativa desde el punto de vista de la justicia, pero que no sea en lo que se llama igualdad simple. Nada más por tiempo y gracias. Muito obrigado, Maria. Você trouxe conceitos e questões, problematizações importantes que eu acho que vai ser interessante para incrementar a discussão. Eu passo em seguida o último trabalho, a última ponência, que seria Direito à Cidade, Ocupações e Planejamento Participativo, Atuação dos Movimentos Sociais em Florianópolis, Santa Catarina. Tem como autores Aline Vicente Cavanos, Tomás Carreira Massabaik, não sei pronunciar essa, posso estar errado, e Tomás... Massabik. Como? Massabik. Ah, ok. Muito obrigado. E Tomás Antônio Moreira. Quem vai apresentar? Oi, eu vou apresentar a Aline. Estão me ouvindo? Aline. Ok, Aline. Tá, certo. Então tá, Pode. obrigada. Eu sou a Aline, eu sou mestranda do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos. Esse artigo ele foi feito em conjunto com o Tomás e com o professor também Tomás Antônio Moreira, que é o Direito à Cidade, Ocupações e Planejamento Participativo, a atuação dos movimentos sociais em Florianópolis, Santa Catarina. O objetivo geral do artigo é entender os nexos entre a participação popular, a produção do espaço e o direito à cidade a partir da atuação desses movimentos em Florianópolis. E como objetivo específico, entender melhor a atuação desses movimentos e as perspectivas da via institucional com seus limites, possibilidades de apropriação popular. Como que a gente organizou a apresentação? Primeiro falar um pouco de onde a gente parte, que metodologia que a gente usou para esse trabalho. Aí, por fim, a gente vai para Florianópolis, o contexto da cidade, o debate de participação e dos movimentos e as considerações finais. Então, esse trabalho, ele surge de uma discussão sobre a participação popular no Brasil, uma discussão que a gente sabe que tem um histórico da nossa Constituição Brasileira de 1988, o debate do Estatuto da Cidade no ano de 2001, os debates também em experiências que tivemos, de orçamentos participativos, de planos diretores participativos e do debate da qualidade da participação popular em todos esses processos e também da efetivação, porque é um debate que tem aqui. A gente tem leis muito avançadas no Brasil, mas a efetivação dessas leis, ela tem limitações. Então, às vezes no papel a gente encontra diversos instrumentos, de participação popular e de gestão do território, mas na prática poucos essas ferramentas são utilizadas e também entendendo como que os movimentos sociais atuam em consonância ou não com essas ferramentas, buscando o direito à cidade. Então, a metodologia que a gente usou foi estudo de caso. Dentro do estudo de caso, a gente usou algumas ferramentas, como a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, entrevistas semi-estruturadas, a observação participante, tendo assim uma perspectiva qualitativa da pesquisa.
Então, Florianópolis, esse lugar que a gente foi estudar, né? Florianópolis, ela tem as suas particularidades físico-geográficas, né? Ela é uma cidade que a maior parte do seu território está numa ilha. A atividade turística, ela tem uma relevância muito importante para a produção de espaço da cidade. A cidade teve 4 planos diretores, né? O primeiro em 1954, o segundo em 1976, e um processo participativo começa, né, antes mesmo da obrigatoriedade da cidade. Então, em 1997, esse plano já tem uma participação, e o último plano que a gente tem é de 2014. Lá no segundo plano, em 1976, e também depois, no ano seguinte, com a criação do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, o IPUF, a zona norte da ilha, ela é delimitada como uma zona de urbanização prioritária. Vou mostrar aqui um pouco a localização para vocês entenderem, né? No Brasil, ali, destaque para Santa Catarina, o estado onde está a cidade de Florianópolis, no sul do Brasil. E o destaque para a região metropolitana, e num cinza mais escuro a gente vê a cidade de Florianópolis, como vocês podem ver, a maior porção dela numa ilha e uma pequena porção continental. Aqui um pouco mais detalhado, né, a região metropolitana, em tom verde mais escuro é a área conurbada, que é Florianópolis é conurbado com outros 3 municípios, né, de Biguaçu, São José e Palhoça, que tem uma relação muito forte, né, de dependência entre esses 3 municípios. Aqui é para entender um pouco melhor, ver como é que é a cara, né, dessa cidade. Ao mais longe é a parte continental, aqui mais próximo da gente é a parte insular, que vocês veem verde ali, aquele morro, é o Morro da Cruz, então tem muitas essas formações, né, dentro da ilha. Esse mapa foi para entender um pouco mais essa relação de altimetria, né? Em vermelho são os topos dos morros e em amarelo seria o nível do mar. Então, para mostrar como essa conformação geográfica influencia na produção do espaço de Florianópolis, né, que tem muita área de preservação, que tem muitas áreas de conflito urbano e ambiental. Aqui é um pouco para entender a economia da cidade, né? A maior parte da economia está no setor de serviços, e a atividade turística faz parte desse setor de serviços. Tem uma grande porção também na administração pública, por ser também a capital do estado, e também no comércio, e aí um pouco menor a gente vê da construção civil também e outros setores, né, que têm influência na economia da cidade. E os movimentos sociais em Florianópolis, fazendo um pouco um histórico, né, no momento de redemocratização do Brasil, pós a ditadura militar, a gente tem uma efervescência desses movimentos também na cidade. Então, um ator importante, a União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, a UFECO, ela começa a se desenvolver em 1985, se oficializa em 1986. A gente tem uma experiência também interessante, que é do Plano Comunitário para a Planície do Campeche, proposta para o desenvolvimento sustentável, que foi um plano popular, em contrapartida ao plano oficial, né, da cidade, que foi feito para esse bairro, né, de Florianópolis, no sul da ilha, em 1989. E aí também a gente tem uma experiência de prefeitura entre 1992 e 1996, que é uma prefeitura de frente popular, que a gestão e a questão da participação era muito forte no plano dessa prefeitura, né? E foi nesse governo que foi gestado o primeiro plano diretor participativo, esse de 97, e também o orçamento participativo aconteceu nessa época. E aí, mais recentemente, a gente tem o plano diretor participativo aí, sim, depois do Estatuto da Cidade, né, obrigatório por lei, que é um processo bem complexo que se desenvolve aí, vocês veem, desde 2006 a 2017, ele se desenrola, né, o grupo aqui é uma linha do tempo para a gente entender um pouco melhor a relação entre o que estava acontecendo na prefeitura da cidade e o que estava acontecendo nesse plano, né. Em 2005, ele é criado o grupo executivo do plano, aí em 2013, até nesse período, então, tem todas as audiências, mas aí, ao fim do processo, ele não é respeitado muito do que foi desenvolvido nas audiências, então o Ministério Público questiona esse processo desse plano diretor em Florianópolis, e aí tem que ser retomado as audiências, são feitas novas audiências, então tem todo um processo retomado, e o plano só entra em vigor lá em 2017, mas o nome do plano é Plano de 2014, porque ele teve poucas mudanças pontuais, a gente levantou um pouco melhor essas mudanças depois. E aí, então, né, para além disso, então a gente analisou um pouco melhor alguns movimentos que tiveram na cidade, né, como no norte da ilha, a gente fez uma análise de que movimentos populares, né, ocupações irregulares e ocupações organizadas aconteceram, e como que isso se relaciona com outros movimentos oficiais, assim. Por exemplo, a gente vê aqui que tem a ocupação ali da Angra dos Reis, da Vila do Arvoredo,
e a do Amarildo. E também, além disso, tem, né, grandes empreendimentos turísticos, né, como o Costão do Santinho Resort, o Costão Golf, e também está aqui destacado o Sapiens Park, que é um projeto de parque tecnológico que está sendo implementado, né, com empresas da tecnologia, da área de tecnologia. Então, essa área norte de Florianópolis já tem um investimento, né, um processo de investimentos, tanto relacionados ao turismo, como esse debate da tecnologia com esse projeto desse parque tecnológico. E as principais praias e os balneários mais valorizados estão nessa parte de Florianópolis, como o Jurerê Internacional, né, que é muito conhecida, a Praia de Canasvieiras, Ingleses e a própria praia do Costão do Santinho. Aqui são algumas imagens para ver essa disparidade, né, do que se encontra no mesmo território. Né? De um lado você tem um resort de luxo no costão da praia, e do outro, no meio das dunas, você tem uma ocupação informal, né? Que essa é a comunidade da Vila do Arvoredo, que também é conhecida como Favela do Siri, que é uma das zonas mais de pobreza, né? Dentro da ilha de Florianópolis. É um lugar muito famoso, tanto pela violência, ela aparece muito, se você procurar no Google, bota lá. Favela do Siri é o nome popular, né? A comunidade se chama de Vila do Arvoredo. Você vai encontrar muitas notícias sobre crimes, então tem um estigma muito forte dessa comunidade na cidade de Florianópolis, e ela fica na beira da praia, como deu para ver aqui no mapa, né? Ela é na beirinha da praia e super perto ali do costão do Santinho e do resort. Outra ocupação também que ocorreu nessa área foi a ocupação Amarildo. Essa é uma notícia de jornal, porque ela foi muito veiculada na mídia, né? Muito debate assim, de criminalização dessa ocupação também por moradia nesse terreno. Esse terreno ele tinha uma disputa, porque ele era de um político antigo da cidade, Artemio Paludo, e a proposta era fazer um campo de golfe no terreno. Aí o movimento popular se organizou, se articulou, mais de 700 famílias chegaram a ocupar esse terreno. Essa imagem dá para ter um pouco a noção da dimensão. E aí, por fim, com toda a investigação, né, com a denúncia pública, com esse processo de ocupação, descobre-se que, na verdade, só uma parcela do terreno que era desse suposto proprietário, e que a maior parte do terreno era da União. E aí, então, vem o debate de que não poderia se fazer moradia, né, nesse terreno, porque é uma área de preservação, e antes ia ter um campo de golfe, né? Então são debates engraçados, né? Um campo de golfe não tinha um problema ambiental, que é um lugar que tem um grande problema, né? Com aquífero embaixo e tudo mais, com mobilização e com os produtos que se usam para manter a grama do campo de golfe. Mas aí, então, não conseguiu se fazer moradia. Esses grupos, né, da Amarildo, eles foram removidos de Florianópolis, mas eles conseguiram um terreno numa cidade próxima, né, em Águas Mornas. Então eles estão até hoje lá num assentamento, né, que é um plano de desenvolvimento sustentável. Eles trabalham com agroecologia e tudo mais, e era esse projeto que eles tinham também nessa área, mas ao mesmo tempo que eles não conseguiram se manter nessa área da ocupação, eles também, de certa forma, denunciaram isso que estava tendo, esse processo de privatização, né, de terra. Então foi visto que a maior parte da terra era pública, e também não aconteceu o campo de golfe, né? Então teve vitórias parciais nesse processo. Aqui é um pouco da análise que a gente fez das mudanças do plano diretor, do início dele de 2013 até o plano final de 2014, que foi aprovado, de mudanças de território. O C04, ele é o que era a Vila do Arvoredo, que no plano diretor anterior, ele era uma área de conflito ambiental e urbano. Era um zoneamento específico ali, porque tem pessoas que moram ali. E o E01 é onde atualmente o C05 é a Angra dos Reis, e o E01 é a Vila do Arvoredo. Então, esses dois eram essa CAL, área de conflito urbano, porque tem pessoas que atualmente moram lá. E no plano diretor, então, tinha esse zoneamento especial, né, para essa área. E no plano final, essas áreas foram transformadas em... O C05 foi transformado em AVL, né, Área Verde de Lazer, e o E01 foi transformado em APP, Área de Preservação Permanente. Então, por mais que sejam áreas sensíveis ambientais, a gente tem uma realidade material atualmente lá, que tem pessoas naquele espaço,
e como que o poder público lida, né, com essa situação, né, como que isso se desenvolve. Então, foi uma análise que a gente viu, né, pegando essas diferentes versões do plano, das mudanças. Também outras mudanças pontuais que também a gente viu nesse... 5 minutos mais. Tá dando... Ah, certo, tá certo. Bom, então as considerações finais, né, as considerações, o que a gente tira de tudo isso, né? Que nessas disputas pela produção do espaço em Florianópolis, alguns movimentos eles conseguem permanecer no lugar de disputa, mesmo sem conseguir direitos, né, que poderiam ser garantidos pelo poder público nesse processo de plano diretor, como a demarcação de uma ZEIS ou a demarcação de uma zona para poder ter acesso à moradia. E outros movimentos eles são expulsos da cidade, né, como é o caso que a gente viu da Amarildo, no território, mas mesmo sendo expulsos da cidade, eles conseguiram denunciar um processo que estava ocorrendo na cidade de privatização e conseguiram esse acesso à terra em outro local, né, mesmo que distante de onde eles estavam inicialmente. E que também a gente vê esses movimentos disputando o direito à cidade, o acesso à terra, a moradia, em áreas de expansão turística e de especulação imobiliária. Então, eles estão disputando diretamente com forças hegemônicas da construção da cidade, que tem muita inserção no poder público, né? E a gente viu um exemplo também no Campeche, no sul da ilha, que a sociedade organizada ela conseguiu conter, em parte, o avanço dessas políticas imobiliárias que acabaram se desenvolvendo mais para o norte da ilha, e o sul da ilha conseguiu conter um pouco mais esse avanço. E, por fim, né, essa é uma pesquisa que está em andamento ainda, né, o artigo é uma parte desse processo, então cabe a gente continuar essa investigação, entender um pouco melhor, né, como se desdobram essas disputas, né, que ocorrem nesses territórios, né, se tem um projeto alternativo de cidade nessas propostas desses movimentos sociais, né, ou se essas diferentes propostas se articulam em um projeto conjunto ou como isso ocorre no território. Por fim, as referências que a gente trouxe no trabalho e agradecer a todos. Ok, Aline, muito obrigado. Eu senti que você deu uma acelerada para ver se você se enquadrava dentro do tempo. Não sei se os nossos amigos da língua espanhola aí sentiram alguma dificuldade, mas o momento agora é esse da gente tirar as dúvidas, pedir esclarecimentos e fazer alguns comentários que vocês podem achar necessários. Acho que eu queria fazer um brevíssimo comentário, porque eu acho que é importante a discussão das discussões dos temas que vocês levantaram, mas eu acho que todos os 4 trabalhos abordaram temas que dizem respeito ao embate social, às diferenças sociais, às desigualdades muito grandes que estão presentes em todos os espaços, esses conflitos que se manifestam durante todo o momento, as populações que são marginalizadas, buscando sobreviver de alguma forma, ocupar espaços, morar com o mínimo de espaço possível. Eu acho que isso aí a Aline acabou de mostrar, como uns perdem e outros ganham. Mas, como se diz sempre nas manifestações, esta luta continuará, sempre. Aline, eu queria que você, por favor, tirar o compartilhamento da sua apresentação, por favor. Eu acho que tanto Pedro como Lúcia mostraram também questões importantes nessa luta que elas pegaram aí, sim. Sim, Lúcia pegou o lado da contra-hegemonia, a resistência em um bairro de Recife, que também, de alguma forma, expressou aí quem é que os ganha, os outros perdem, mas, no geral, é sempre o lado hegemônico, a visão de mercado muito fortemente pautadas com recursos muito significativos e com dominação importante da gestão pública. Pedro também levantou questões importantes
explica a sociedade cuja gestão não tem capacidade de dar resposta às demandas sociais, não tem, e parece no capitalismo as coisas funcionam assim, não é? O capitalismo não tem essa preocupação em dar respostas sociais. E a nossa colega Maria do Rosário nos traz conceitos muito interessantes de território, de soberania alimentar, do imaterial, não é? Do pertencimento. E nos traz também o enfrentamento entre essa questão dos pertencimentos de quem está presente nos territórios com os migrantes, que buscam também se deslocar para encontrar melhores condições de vida. Então, a ideia é que a gente pudesse fazer o seguinte, abríamos uma primeira rodada, onde teríamos 3 perguntas. E aí eu vou pedir a vocês, se possível, fica melhor, que vocês levantem a mãozinha no sistema, só para eu tentar controlar aqui quem foi que pediu a palavra primeiro. Pode ser? Vocês sabem onde é que faz isso aí? Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Estamos ouvindo. Então, tem 3 pontinhos numa barra inferior da tela. Vocês podem clicar e tem uma opção de erguer a mão. Fica mais fácil para eu controlar quem quer fazer a primeira pergunta e as 2 outras. Nós voltaríamos para os autores questionados e faríamos depois, se desse tempo, a segunda rodada. Temos que fechar a sala às 17h30, portanto, temos 20 minutos, ok? De acordo. Então, está aberta a palavra. Quem quer se manifestar, por favor. Pues si gustan inicio, yo, Pedro Leobardo. Ok. Gracias, Edgar. Bueno, en relación a los comentarios que había señalado, hay una serie de aspectos que en el caso mexicano se desarrollan y esos entornos sociales, estos aspectos sociales y estos movimientos sociales que se generan en México, usualmente van relacionados con lo que es la confrontación con el gobierno. Una confrontación que obviamente no se explica a través de una revolución, como pasó hace 100 años aquí en nuestro país. Pero sí es una confrontación, yo diría, una confrontación y una lucha o movimientos sociales, pero más bien muy pasivos, que significa que ha cambiado mucho esta confrontación con el Estado en relación a que las manifestaciones que se desarrollan hoy por organizaciones sociales están permitidas dentro de la norma jurídica y los reglamentos de la pacificidad que establece nuestro gobierno mexicano. En tal sentido, pues eso no dista de que en el caso particular de mi trabajo, igual que otros aspectos u otros casos de estudio, se desarrollen precisamente movimientos sociales, agrupaciones sociales y organizaciones sociales para satisfacer por sus propios medios la demanda particularmente de suelo y obviamente dónde desarrollar su vivienda. Esto, por supuesto, involucra y se hace al margen de la legalidad, al margen de los reglamentos, al margen de la planeación urbana, pero dentro de esas necesidades sociales. ¿Qué involucra esto? Que en el caso mexicano no tenemos programas de abastecimiento de suelo oficial o programas de suelo para la población, particularmente de bajos recursos económicos. Un dato aquí en México es que el 70% del desarrollo urbano se hace de manera informal y solamente el 30% se desarrolla del desarrollo urbano, el 30% del desarrollo urbano y la producción de vivienda
se desarrolla a través de programas oficiales auspiciados o desarrollados por el gobierno. ¿Qué quiere decir entonces? Que el 70% de la población desarrolla acciones fuera de esa normatividad, de esa planeación urbana, y satisface por sus propios medios, recursos y gestiones esa demanda, satisface esa demanda y no solamente de suelo, sino también dónde desarrollar precisamente su vivienda. Sin embargo, el cauce no termina ahí. El cauce sigue porque una vez que tienen suelo y vivienda, ahora hay que generar la gestión de los recursos, o en su caso material, o en su caso el desarrollo precisamente de gestiones ante las autoridades municipales para regularizar. Hace rato dije, en México seguimos el proceso regular que es primero ocupo y después regularizo. Y ese círculo vicioso de primero ocupar y luego regularizar, obviamente es el principal problema que está superando la capacidad que tienen sobre todo las autoridades locales para regularizar asentamientos humanos, pero también otorgar los servicios municipales que por constitución establece la obligación de desarrollarlos. Así pues, entonces, sin embargo, también en otras investigaciones hemos tenido la apertura de que las autoridades también no tienen un interés, con todo respeto, no tienen un interés para invertir, establecer presupuestos y recursos económicos destinados a estos asentamientos. No tienen interés de regularizar. Por el contrario, se preocupan más por obras y acciones en la ciudad, obviamente en el espacio territorial donde está ya consolidado, ¿no? A través de obras de urbanización, infraestructura y demás, y terminan olvidando esos espacios irregulares. Sin embargo, volvemos al dato. Por lo tanto, el 70% de la población ha desarrollado estos asentamientos humanos, pero también en un momento dado ha regularizado estos asentamientos humanos, pero muchas veces con la capacidad autónoma de la población y de estos grupos sociales, dejando de lado esa preocupación e interés de las autoridades para ello. Obviamente es el número y ese dato del 70% es lo que particularmente rebasa esa incapacidad municipal que tienen las autoridades locales, y por lo tanto los grupos sociales o la sociedad es que mediante esos recursos, como puede y como va generando este desarrollo, va regularizando su territorio. Un esquema que nosotros tenemos aquí en México es que no importa cómo se desarrolle o se crezca o se desarrolle el crecimiento urbano, al final este crecimiento urbano siempre caerá en las manos de las autoridades locales. Desafortunadamente no en el proceso. Y cuando digo al final, significa que al final las autoridades locales los presionarán con impuestos, obligaciones y derechos que muchas veces causan un revertimiento económico de los grupos sociales en favor de los municipios. No obstante, esos ingresos que entran a la autoridad local no regresan al beneficio social y muchas veces se van para, desafortunadamente, otras obras que no son importantes para esta población y este espacio que se está desarrollando con fines urbanos. Por lo tanto, tenemos un crecimiento urbano deficiente, parcial y, desafortunadamente, un bienestar social parcial para la población que habita este tipo de espacios territoriales. No sé, por cuestiones de tiempo, que dejaría esto aí. Edgar? Muito bem, Pedro. Você está falando em espanhol e falando sobre o México. Um brasileiro poderia falar em português e dizer as mesmíssimas coisas que você disse aí. Okay? Eu imagino que Lúcia, que Aline, quem fez mais apresentação ligado a esses aspectos, talvez possam fazer algum comentário sobre isso. Nos trabalhos dela, se efetivamente as coisas aconteceram dessa forma que você está descrevendo, analisando. Graças. Alguém se interessa em... Eu fiquei curiosa de perguntar para o Pedro
ele mencionou na apresentação a questão da mudança da definição em termos de planejamento da área que foi apresentada, que ora foi caracterizada como zona inundável, ora como zona não urbanizável, né? E eu fiquei curiosa por que essas mudanças, porque a gente vê às vezes no Brasil que essas delimitações de planejamento e essas, né, mudanças são uma forma de às vezes são uma forma de fazer com que a ocupação tenha que ser retirada, né? E eu fiquei curiosa se nesse caso, e no caso do MEC, por que dessas mudanças em termos de zoneamento, assim, em relação à área. Bueno, aquí la cuestión es que, como dijimos, desde su origen este predio que fue caso de estudio, está involucrado como un área natural, como un bordo que almacena aguas para irrigar tierras ejidales. Y quizás el principal aspecto es la necesidad de la población, sin considerar precisamente una planeación o un análisis previo incluso de mecánica de suelos, se desarrolla con fines urbanos, obviamente desde un punto de vista informal y regular. En este caso, el por qué siendo una zona inundable, creo que la conclusión está en el documento, es que las autoridades municipales no pueden legitimar un asentamiento regular en una zona inundable, porque sería un error legitimar algo que está mal. Pero tampoco se hacen obras que impacten o que determinen o que modifiquen ese riesgo a la población que vive ahí. Es decir, no le entra para regularizar, pero tampoco hace obras y acciones para evitar o modificar esos ámbitos naturales. Por lo tanto, como podemos ver, durante casi 30 años los planes siguen siendo áreas no urbanizables y en este momento zona inundable, ¿sí? Obviamente es un estudio técnico, sin embargo, en visitas de campo hemos observado que realmente las acciones de la población han hecho franjas o han hecho aperturas en el bordo y permite que cada vez que llueve sea un sistema natural hidráulico que evita que se inunde. Es decir, creo que el único problema que ahorita se tiene es que todavía no existe la pavimentación. Y creo que con la pavimentación se arreglarían muchas cosas de inundación. Obrigada. E se eu puder fazer uma outra pergunta, aliás, duas perguntas, eu fiquei curiosa de perguntar para a Aline também. A Aline falou da relação entre as ocupações e a questão, né, do planejamento participativo e existe ou não um projeto alternativo, né, nessas áreas estudadas, e eu queria saber um pouquinho isso, assim, se tu já tem alguns dados sobre isso, né, de como é que a comunidade tem agido em termos de planejamento, né, e uma pergunta também para Maria do Rosário, que eu achei linda a apresentação, né, linkando a questão da alimentação enquanto patrimônio imaterial, e pensando essa questão enquanto os migrantes, e eu queria saber como é que a pesquisa está se desenrolando nesse sentido. Pelo que eu entendi, é uma pesquisa futura, né, ou que está se desenrolando, se tu podia comentar um pouquinho mais sobre isso. Só para a gente ter um controle de tempo, nós temos 10 minutos. Maria do Rosário também está pedindo a palavra. Eu acho que poderia ela fazer o questionamento dela e a gente fecharia com resposta das pessoas que foram questionadas, ok? Pode ser? Maria. O microfone está desligado. María. ¿Seu microfone? Sí, pero no entiendo cuál es la pregunta. Tá, pode fazer, Lúcia, por favor.
Não, eu queria saber um pouquinho mais, tu comentaste da questão dos migrantes, né, e da relação com o patrimônio imaterial e a questão alimentar, e eu queria saber se isso é uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento. Fuerte no oigo. Los inmigrantes como patrimonio inmaterial. Lo que yo presento ahí de los inmigrantes está en el marco conceptual que establece como territorio inmaterial, que implica una forma de conocer y una serie de prácticas propias de una nación. El problema actual de la migración es que un grupo de personas que tienen un territorio inmaterial se van a otro lugar con otro territorio físico, material, y entonces ahora viene el conflicto teórico, porque lo que yo trabajo es teórico, que es lo siguiente: ¿cuánto se puede obligar a los que llegan a dejar prácticas y asumir prácticas del lugar al que llegan? Por ejemplo, idiomas, historia, costumbres, o cuánto se puede dejar que esos grupos de inmigrantes mantengan su estilo de vida, sus formas de medicina, su estilo particular, pero eso lleva a que se formen algo así como guetos particulares. Es un conflicto que no tiene solución, simplemente es volcarse un poco a favor de una idea o un poco a favor de la otra. Por ejemplo, yo veía mucho en Europa, y me lo planteaban médicos en España, con respecto a que querían una serie de medidas de los niños que iban a la escuela, hijos de migrantes de todo el Mediterráneo, con el problema que hay, y que no los vacunaban, los decían que sí los habían vacunado verbalmente, que sí les habían dado la medicina, pero no se las habían dado. Entonces ellos decían, ¿cómo vamos a tener una medicina social? Porque no están haciendo lo que se hace dentro de esta sociedad. Pero por otro lado, ellos tienen derecho a mantener sus prácticas. Entonces el problema de los derechos de un territorio dentro de un estilo de vida peculiar y los derechos del que llega, porque el que llega tiene derecho a mantener lo suyo, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? Porque están los derechos de los otros que establecieron un estilo de vida. Y es un problema sin solución, depende de qué se privilegie, si los derechos del grupo o los derechos de la persona. Olá, Maria, você gostaria de fazer uma questão para outros autores? Si quiere hacer una pregunta. Si quiere, si puede, sí, yo le estaba preguntando a Leobardo con respecto, por eso fue que levanté la mano, y ya no sé, yo no la veo, pero la que estoy quitando, con respecto a que él presentó, dentro del bordo que trabajó, presentó fotos, agua, saneamiento, el problema de todo esto. Y lo que yo conozco, además de eso que él dice, pero quiero preguntarle si así es con respecto a ese sistema de riego, porque lo que conozco es conflictos de tierra también por los canales de riego. Entonces no solo es lo usual, que es agua, saneamiento y servicios en general, sino cuando son territorios que son inundables, no están muy de acuerdo con cómo se va a hacer los canales de riego y quién los tiene derecho a mover y quién no los tiene derecho a mover. Entonces esto también es un problema dentro de esa zona de urbanización irregular. ¿Cómo está? En lo que yo conozco pasa eso, pero no, lo que pregunta es qué pasa en el bordo que él analiza en San Pedro. Ok. Por favor, Pedro Leobardo, gostaria de passar para a Aline responder uma pergunta anterior e a gente fecharia com você respondendo as questões que lhe foram feitas, ok? Está bem. Tá bom? Aline, você pode responder as questões de Lúcia? Claro, gracias rápidamente. Perdón, a ver, ¿quién interviene? Después. Aline responde Ok, Aline, de acordo. Foram feitas, depois você fecha com as suas respostas, tá ok? De acordo. Aline, por favor. Oi, então, Lúcia, a gente vê que tem uma rede de apoio entre os movimentos, eles se conversam, eles, né, se apoiam, mas mais para ações.
Então, é uma dificuldade de ter, assim, um plano ou um projeto maior para a cidade, mesmo para o plano diretor. Por exemplo, tem uma manifestação, uma coisa que a gente perguntou, né, para um integrante de uma ocupação. Vocês têm alguma relação com os debates do plano diretor participativo? Como é que foi? Falou assim, a gente conversa. Aí teve um dia que teve uma audiência que era irregular, vamos fazer uma manifestação lá na frente do lugar da audiência. Aí todos os movimentos vêm e vão para essa ação. Então, tem uma troca, né, entre esses diferentes grupos, mas pontuais. Então, às vezes, eles se apoiam quando aperta para algum, mas tem uma dificuldade, às vezes, de ter uma ação unitária na cidade, né, como um todo, para transformar essas diferentes realidades. Acho que era mais nesse sentido. Por favor, Pedro. Obrigada. Ok, Aline, obrigado por você. Pedro, por favor. Sí, dime. Bueno, aí tem duas perguntas que foram feitas a você. Você compreendeu? Sí, nada más uma de Maria del Rosário e outra de Lúcia. Você compreendeu ou não? Solamente las de María Rosario, las de Lúcia como que no comprendí muy bien la pregunta. Ok, Lúcia, você podia rapidamente... A minha o Pedro já respondeu. Sí, creo que ya se había respondido. Ok, tá, muito bem. Então, a resposta María del Rosario, ok? Bien, solamente para María Rosario, comentarle que, bueno, un problema que se tuvo inicialmente con esto fue que efectivamente este bordo que se llamaba predio Bordo Las Canastas, insisto, fue motivo primero de una expropiación, pero después, como no se llevó a cabo esa expropiación, hubo el decreto, la reversión del decreto de expropiación, y ese bien regresó otra vez a lo que es el núcleo ejidal. Ese bordo efectivamente tenía las funciones de irrigar o de almacenar las aguas durante casi todo el año, y en un momento dado, toda esta agua, cuando, en el caso mexicano tenemos la siembra de temporal. Sin embargo, algunas comunidades hacen la práctica de 2 cosechas al año, aquella que se da en tiempos de lluvia y luego aquella que se da precisamente en apoyo de este tipo de elementos naturales que son los bordos. ¿Cuál es la confrontación que se tuvo al respecto? Es que, como fue una invasión violenta por parte de esta agrupación social hacia este elemento, hubo conflictos de intereses con las autoridades ejidales, con los propios ejidatarios, con las propias personas que tenían sus tierras alrededor de este elemento, pero también incluso con las autoridades municipales y estatales. De hecho, es el único caso que identificamos en el municipio de Toluca. Y bueno, esa confrontación social no solamente, insisto, fue con las autoridades, sino también con la misma población. Al final de cuentas, esta negociación que se dio de dejarles ya ese terreno duró 2 años, ¿sí? Hasta que se dieron una serie de gestiones para que se hiciera la desincorporación del terreno o de ese predio de lo que es la posesión ejidal. Por lo tanto, en este sentido, efectivamente, estas confrontaciones siguen presentándose no solamente con el gobierno, sino también incluso ante la sociedad. Y este tipo de invasiones que son las violentas son la forma en que se confronta la sociedad con la sociedad misma, ¿no? Ese es un poco el esquema de este caso de estudio. Gente, muito obrigado a todos vocês que participaram, a Lúcia, a Pedro, a Maria, a Aline e todos que também fizeram os trabalhos em parceria. Agradeço a participação. Ivo está nos lembrando que às 18 horas vai ter um lançamento de livros, e nós aguardamos vocês nas próximas programações que vão acontecer durante todo o dia de amanhã e de sexta-feira. Tá bom? Saúde para todo mundo e um abraço também para todos e todas.
Saludos a todos, gracias, saludos. Saludos, gracias, estamos en contacto. Ok.